Seguimos aqui, minha gente, no Mundo dos Esportes. Vamos até às 5 da tarde. Bom, agora é hora. É hora da gente abordar um assunto que é um tabu no futebol. Sexo antes do jogo. Isso atrapalha, prejudica, é benéfico, traz mais coisa positiva do que negativa. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Luiz Mourão, que é médico do esporte. Doutor, boa tarde, bem-vindo aqui ao Mundo dos Esportes. Muito boa tarde, Fernando. Um grande prazer estar aqui presente, agradeço o convite. Obrigado, doutor. Eu queria pegar umas frases aqui antes da gente começar a nossa conversa. Guardiola, todo mundo conhece o técnico Guardiola. Ele impôs algumas regras no City. Qualquer atividade sexual dos jogadores deve acontecer antes da meia-noite. Antes da meia-noite. O motivo: garantir uma noite de sono completa para o corpo se recuperar. E seguimos. Copa do México, ou melhor, Seleção do México, Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. O técnico Miguel Herrera proibiu os 23 jogadores de fazerem sexo durante a Copa de 2024. Lembrando que tem folga, vem familiar e tal. A restrição total durou exatamente 40 dias durante o torneio no Brasil. Técnico Conte, técnico italiano. Ele sugere apenas uma posição sexual específica para evitar desgaste físico dos atletas na hora do ato sexual. E aí também ele dá uma viajada, né? O técnico ainda passa uma ordem clara: relações sexuais apenas com as esposas. Doutor, pelas essas frases aí de treinadores renomados, conceituados, dá para ver que tem muita coisa a ser esclarecida nessa questão de sexo no futebol, hein, doutor? Realmente é um tema que traz bastante conceitos que a gente precisa também entender a teoria, né, entender um pouco de restrição de estudos científicos, né, com uma boa qualidade de evidência sobre esse tema, mas também muito do bom senso. E a gente entender o contexto em relação à atividade sexual, né, a questão do sexo em si, relacionado a impacto na performance. Primeiro porque a primeira coisa que a gente pensa nessa questão do sexo é gasto energético, né? O atleta, ele ficar mais cansado do que o normal, dispensar essa energia que poderia ser colocada dentro de campo, né? Então, a grande questão é justamente que impacto que isso vai ter na performance esportiva se eventualmente ele teve um gasto energético na atividade sexual. E quando a gente pensa em números, o que a gente tem de evidências, assim, se a gente pega na média, um ato sexual em média de uma moderada intensidade, a gente tem em torno de 100 calorias, mais ou menos, 100 quilocalorias, em médias para homens e mulheres, entre 70 calorias, mais ou menos. E a gente pega um jogo, uma partida, com uma intensidade que a gente tem natural, né, de performance, hoje em dia, a gente pode bater mais de 1.300, 1.500 calorias dentro de uma partida. Então, se a gente imagina essa proporção, a gente pode entender, né, pode raciocinar que o impacto ele é muito discreto. Mas o grande ponto nem é necessariamente o ato sexual por si só, mas o contexto em relação a ele. Se você imagina um sexo realizado que vai impactar a sua noite de sono, né, que invade madrugada e o atleta vai ter um descanso inadequado, ou então você tem hábitos durante, né, o ato sexual, a prática sexual, como bebida alcoólica, né, como uso de entorpecentes, outras medicações, substâncias, e aí, com certeza, é algo que vai impactar negativamente nos treinamentos e no rendimento esportivo. Então, acho que a primeira coisa importante para a gente trazer nessa discussão é justamente isso, a gente entender o contexto de cada situação, né, e não falar isoladamente só do ato sexual por si só, em termos de gasto energético. Bom, então a tese do Guardiola, do Conte, cai por terra, né?
para esse argumento científico que o senhor está trazendo. Mas tem um outro lado que também é um componente importante no desempenho esportivo, no caso do atleta, que é o nosso assunto a ser abordado aqui, o atleta de futebol principalmente, que tem também a tal da serotonina, a compensação pelo prazer, o alívio que traz e, ao mesmo tempo, proporcionalmente, a privação do sexo, que também pode trazer consequências anímicas, psicológicas, que tem reflexo dentro de campo, que já é provado. Quando você, ou pelo menos me corrija se eu estiver errado, no desempenho esportivo, essa situação anímica, emocional, ela entra muito em jogo. Que tipo de equilíbrio a gente pode ter ou existe algum tipo de comparação ou parâmetro para isso, doutor? Esse é mais um argumento para a gente discutir e, de fato, a gente entra nessa questão tanto de serotonina, mas de saúde mental, também relacionado ao atleta ter uma tanto regularidade, mas uma boa frequência também, né, em relação ao sexo, seja através do nível de relacionamento com namorada, com esposa, né, com noiva, que seja, e que isso também tem que ser levado em consideração, porque isso entra em um dos fatores relacionados à qualidade de vida do atleta. Então, você pega atletas até em regime de concentração de Copa do Mundo, isso a gente não precisa nem pensar em nível de evidência científica, mas relatos de atletas com concentração grande, com certeza a abstinência é um problema, né, para a saúde desses atletas. E aqui eu falo não só homens, mas também mulheres, né? Sim. É um tema que é incomum para ambos. Então, você ter um bom relacionamento conjugal, e isso entrando o sexo dentro dessa avaliação, com certeza contribui para o bem-estar, né, equilibrado, para o bom nível regular para o atleta fazer a sua prática de atividade física, os seus treinamentos. Então, é um ponto que é importante, né? Acho que a grande questão é entender o momento em relação a isso, né, a gente ter a busca pelo equilíbrio, né, em relação a esse tema. Eu acho que uma frase que é legal até de comentar é que justamente não é um sexo de 90 minutos igual uma partida de futebol com um desgaste intenso, né? Então, é toda uma questão do equilíbrio para que tenha o bem-estar do atleta e também o equilíbrio em relação à performance dentro do futebol. Dentro dessas variáveis que o senhor colocou, nós estamos conversando com o Dr. Luiz Mourão, médico do esporte, sobre essa relação de atividade sexual, desgaste e desempenho esportivo. O senhor colocou inúmeras variáveis aí. É lógico que depende de cada caso, é muito individual. Mas uma maneira, é possível traçar aí uma linha ou uma definição. É bom ou não para o desempenho do atleta fazer sexo na véspera de uma competição? Ele pode trazer mais benefício ou mais malefício? Acho que é difícil a gente falar categoricamente. Sim. Em regra, né? Mas eu acho que se colocar numa balança, em termos de a gente chegar no nível de equilíbrio, né, numa média populacional, acho que a gente pode falar que existe sim um benefício em relação à prática regular, né, do ato sexual, e se ele for praticado na véspera de uma partida, que não haja comprometimento em relação a todas essas variáveis, né, como impacto na qualidade de sono, impacto em saúde articular, inclusive, a gente, né, pensando até na forma como esse sexo é praticado. Então, sim, não há como afirmar que existe impacto negativo na performance desses atletas. A gente tem evidências até, tem poucos estudos, tem um estudo até que trouxe um pouco dessa questão em relação a variáveis de controle de GPS, que até teve um discreto impacto em marcadores, né, dentro de variáveis de quilometragem e tudo mais, de performance, mas que isso não chega a ser uma evidência categórica para dizer que o impacto ele é negativo no nível de performance, justamente por conta da gente ter que entender que o processo ele é multifatorial.
Porque eu tenho questão de gasto energético, eu tenho questão de bem-estar, eu tenho questões hormonais, de neurotransmissores também, eu tenho questões de qualidade de vida, de relacionamentos envolvidos, então saúde mental. Então, se a gente bota na balança um ambiente relativamente controlado, né, com nada de extravagâncias, a gente pode dizer que não existe um impacto negativo, categoricamente, em relação à prática, à performance esportiva. Mas podemos então concluir, feita todas essas ressalvas que o senhor fez, que ele é benéfico, ele é produtivo, ele deveria ser mais valorizado ou pelo menos melhor compreendido. Porque a gente vive aqui, principalmente no futebol brasileiro, na Europa já não tem tanto, esse regime de concentração. Trancar o cara antes, ele não pode, vai desgastar e tal. O senhor acredita, o senhor pode me dizer então, que o senhor, como médico do esporte, o senhor recomenda, acha isso saudável, a prática do sexo antes, com todas essas limitações variáveis que o senhor colocou, esse bom senso, essas ponderações, e talvez aí seja algo a ser estudado, melhor estudado pelas equipes no que diz respeito à concentração, ao incentivo a isso, pelos benefícios fisiológicos que podem trazer? Ele é uma questão saudável, isso não tem como a gente dizer que não, na verdade, né? Acho que a gente vem de ressalvas em relação a isso, muito pela questão cultural que a gente tem dentro do futebol, né? Que é o esporte de maior demanda, que é o nosso nível nacional, brasileiro e internacional também, né? Mas eu falando como médico, né, como profissional da área, né, da medicina esportiva, se eu levar em consideração estudos científicos, eu posso afirmar, sim, que não existe impacto negativo em relação ao atleta praticar, né, o sexo na véspera do jogo, na véspera de uma partida. Então, a nível de evidência científica, essa é a argumentação que hoje, né, no nível que a gente está, a gente pode dizer. Eu, na minha prática clínica, sendo bem franco, também eu vejo que é muito... A gente vê o grau de profissionalismo hoje dos atletas, né, tanto dos atletas quanto das atletas. Então, naturalmente, cada pessoa tem o seu nível, né, o seu ambiente de rotina, de treinamentos, de percepção, de recuperação. Então, os atletas, eles entendem hoje muito bem o que de fato contribui negativamente na sua performance. E os números, eles não deixam falhar em relação a isso, né? As equipes têm muito bem esse controle hoje em dia. Então, hoje é muito bem tranquilo falar em relação a isso, que é benéfico na medida em que o atleta ele tem um bom senso em relação ao seu nível de recuperação, à qualidade de sono, a todas as variáveis que vão contribuir para a sua recuperação dentro, né, desse momento pré-partida de futebol. Nós estamos conversando com o Dr. Luiz Mourão, médico do esporte, abordando essa situação de sexo antes da partida, a prática de sexo antes das partidas. Doutor, ficou curioso aqui, o Antônio Conte, que é técnico do Napoli, jogador de seleção italiana, de Copa do Mundo e tudo mais, ele sugere apenas uma posição sexual específica para evitar desgaste físico dos atletas. Tem fundamento isso? E se tem, qual posição é que desgastaria menos o atleta? Olha, a gente entra muito na questão cultural, né, que eu até comentei um pouco antes, mas se a gente raciocina nessa frase de dizer que apenas uma posição em relação que só pode ter uma posição em relação ao ato sexual, essa orientação para os atletas, aqui, na verdade, ele está pensando no mínimo gasto energético durante o ato sexual. E qual que gasta menos, doutor? Qual a posição que gasta menos? Então, aí, falando cientificamente, é algo que eu não tenho como me dar muito essa afirmação, né? Mas uma posição que o atleta, né, seja o homem, seja a mulher, vai ter uma menor movimentação corporal, né? Então, se a gente pensa dessa forma, eu posso afirmar assim, né, aqui. Mas
A turma tá imaginando do outro lado do rádio aí, doutor. Tenta ajudar a galera. É bom que a gente está aqui no rádio, né? Só falando, né? Não tem imagens, mas, bom, brincadeiras à parte. A gente pensa nessa questão de pouca movimentação, mas entendendo a importância do ato sexual em relação ao prazer, até a própria serotonina, que você mesmo comentou, né? Muito positivamente, mas... Tem que ficar quietinho, doutor. Tem que ficar pianinho, paradinho. É aquela história, né? A gente sempre quer chegar mais próximo do mundo ideal, né? Então, o ideal é ter só as coisas boas do ato sexual, né? Que é o prazer, né? Os hormônios. Só pode mexer os olhos, doutor. Exato. E depois gastar pouca energia para estar pronto pro jogo do próximo dia. Só pode piscar, né? Só os olhos, movimento dos olhos, rain. Exato, exatamente. Ô, doutor, e na contramão dessa história, essa loucura aí do técnico da seleção mexicana, Miguel Herrera, que durante a Copa do Mundo no Brasil, ele proibiu os caras de qualquer tipo de relação sexual. 40 dias trancados. Que consequências o senhor me diz como médico do esporte isso pode ter tido? Aí a gente tem sempre o lado oposto em relação a isso, né? É aquela história, a gente está conversando em um tema que muito a gente tenta chegar num bom senso, num equilíbrio. Eu sei que as palavras às vezes são complicadas e preciso cuidado, entendo. Exato, e aí nesse ponto de muito tempo, né, sem sexo, sem, né, ter contato com outra pessoa, né, sem ter a intimidade, aí a gente tem o lado da abstinência acontecendo. Né? Se a gente para raciocinar aqui em atletas, são pessoas em idade sexual ativa, que muitas das vezes têm o seu... Com a testosterona lá no céu, né, doutor? Exatamente. Então, naturalmente, existe um lado negativo em relação a esse período grande, e não só, a gente fala em tempo aqui, mas pelo nível de estresse do ambiente que o atleta se encontra, nível de cobrança, né? O ambiente bastante controlado em relação a todas essas variáveis, né? Então, com certeza, potencializa e muito essa questão da abstinência num ambiente desse de concentração e por muito tempo tem a possibilidade, né, de acontecer o ato sexual. Então, com certeza, o impacto principalmente para a saúde mental desses atletas ele é significativo. Ô, doutor, aí entra o prazer solitário? O prazer solitário? Porque o cara tá trancado, tá com a testosterona no céu. Só mesmo diz que isso pode causar um estresse danado no cara. Tá lá no quarto dele. Em algum momento o cara precisa se aliviar, né? Então, aí cada um tem as suas... E o desgaste do sexo solitário, ele é tão grande quanto da relação sexual em si? Ou não? Não, gente, aí é algo que a gente não tem como comparar. Não existe isso. Não tem. Até por conta de movimentação corporal, né, de força, de você utilizar articulações e contrações musculares. Tudo isso contribui para gasto energético. Né? Então, não há comparação entre gasto energético entre essas duas formas. Pois é, doutor, desculpa se eu estou lhe constrangendo, é que eu estou tentando ser o máximo didático para o pessoal que está em casa entender, porque isso é um assunto até proibido. Eu tenho 40 anos de profissão, é a primeira vez que eu estou falando disso abertamente. Não sei se isso não se preocupe, Fernando. A gente estamos aqui entre profissionais para discutir um assunto que exatamente, existe, vez ou outra, ele vem à tona, né, por conta de questões, às vezes de opiniões de profissionais relevantes da área e que repercute, né, dentro não só do mundo das notícias, mas também dentro da medicina esportiva. Então é natural, é muito importante, inclusive, que a gente discuta e traga informações relevantes, né, para o público. Pois é, a gente está tentando aqui ser o mais cientificamente fiel à discussão e didático ao mesmo tempo, que acho que acho que a gente pode contribuir aí para essa discussão, principalmente para derrubar esse tabu, que é uma coisa que deveria fazer parte do cotidiano, né? E eu acredito que os médicos do esporte, dos clubes, das N modalidades, eles devem ter esse tipo de preocupação. Doutor,
O senhor já recebeu alguma queixa de atleta em relação a isso? Olha, falta, eu queria dar um jeito de liberar, como é que eu posso contornar isso? Como é que eu posso, de repente, me preservar? E eu, pô, se eu ficar sem, eu piro, eu subo no teto. Teve esse tipo de diálogo já? Em algumas situações a gente acaba lidando com isso. O senhor Assim, pode falar o principalmente milagre, porque- mas não precisa falar o santo, doutor. Só pra gente esclarecer. Não, existem situações que a gente acaba lidando, primeiro porque eu trabalho, eu tenho a oportunidade de trabalhar diretamente com futebol há quase 10 anos. Assim, hoje eu trabalho lá no Santos já trabalhei com divisões de base, com crianças, adolescentes iniciando a idade adulta. Hoje estou vinculado também com o futebol profissional feminino. Então, é natural que a gente, participando do dia a dia dos atletas, que a gente crie vínculos e laços de amizade. E por sermos também profissionais da área da saúde, que os atletas trazem demandas em relação a questões sexuais para a gente, tanto de opinião, de orientação, de tratamento. Então, é um tema que entre nós, ele inclusive nem chega a ser um tabu, né, por conta da gente ter esse relacionamento no dia a dia, na verdade, de profissão. Então, a gente, inclusive, tem essa responsabilidade de caráter educativo. Sem dúvida. De conversar sobre doenças sexualmente transmissíveis, né, sobre métodos preventivos, sobre, inclusive, a importância de falar abertamente sobre esse tema, desde de atletas de base até atletas também profissionais. Então, entre nós, na rotina ali, é algo que, inclusive, faz parte, né, do diálogo. Ô, doutor, qual que é a principal queixa que o senhor recebe, ou o principal pedido de aconselhamento que o senhor recebe, tanto na base e se no profissional isso também acontece? Um dos pontos hoje em dia tem relação bastante com contracepção. Tanto atletas de sexo masculino... Não ter uma gravidez indesejada, como pai. Isso. A gente vê, né, isso acontece, a gente vê atletas jovens que acabam entrando na paternidade, mas o foco educativo, o foco preventivo, ele como eu falei, ele faz parte da rotina. Então, quando a gente lida com essas situações, né, tanto, eu falei aqui sobre o exemplo de gravidez, mas de doenças sexualmente transmissíveis, né, problemas de relacionamento, que a gente, inclusive, lida, não só a gente da medicina esportiva, mas em conjunto com as profissões multidisciplinares, pedagogia, assistente social. Então, existem vários profissionais envolvidos no ecossistema, né, do clube, e que está totalmente voltado para lidar com essas situações. Então, os atletas trazem essa demanda, eventualmente, tanto no feminino, por exemplo, né, a gente fala cada vez mais sobre a questão da menstruação, tanto para a saúde, também para a performance, métodos, a questão de contracepção no masculino, também no feminino. Então, essa função ativa, né, e principalmente voltada à contracepção, é um dos pontos que a gente aborda bastante e os atletas trazem bastante essa demanda para a gente. O senhor tocou num ponto importante, que é a menstruação, falando das atletas femininas. Qual que é o impacto que isso tem no desempenho esportivo? Existe algum tipo de impacto ou não? Porque a gente vê na vida cotidiana, na vida civil, relatos de mulheres que têm dificuldade quando esse período se aproxima ou atravessar esse período. Dentro da realidade das atletas, isso tem que tipo de impacto? E não sei se tem algum impacto. Existe um impacto e cada vez mais a gente tem conversado sobre esse tema. Até é bom você falar, Fernando, porque entre as atletas, aqui especificamente mesmo as atletas do sexo feminino, existe um tabu muito grande sobre a questão da menstruação. E a primeira coisa que é muito importante deixar claro aqui é que não é normal não menstruar. A gente hoje tem uma atuação muito forte da ginecologia do esporte, cada vez mais inserida dentro da alta performance, e caminha junto com o crescimento também, cada vez mais, ao longo do ano. Pelo que o senhor está dizendo, me perdoe, existe aí alguma prática ou alguma medida que as atletas fazem para bloquear a menstruação? É isso que o senhor está se referindo? Na verdade, é o contrário. Muitas atletas podem evoluir com algum distúrbio no ciclo menstrual
e acham até relativamente bom, por exemplo, não menstruar. E, na verdade, é o contrário. Muitas vezes a gente pega até atletas que estão meses com irregularidade menstrual, e jovens, né, adultas jovens, e a gente precisa conscientizar e mostrar que é um processo natural da mulher e que é importante que esse ciclo menstrual esteja bem adaptado e bem regulado. Então, uma das coisas que existe dentro da performance feminina e que envolve como uma das primeiras consequências negativas em cima do ciclo menstrual é uma síndrome que a gente chama síndrome da deficiência energética relativa no esporte. Então, é como se fosse assim, de maneira crônica, as mulheres, quando elas têm uma demanda física muito grande, então gastam muita energia com treinamentos, né, 1, 2 treinos por dia, e a quantidade de calorias que bota para dentro do corpo por alimentos, suplementos, quando essa balança ela está muito desequilibrada, ou seja, gasta muito mais energia do que consome, uma das primeiras variáveis que é impactada negativamente é o ciclo menstrual. E as mulheres acabam não se atentando muito para isso, achando que até ajuda, de certa forma, a não estar menstruando, mas, na verdade, é uma das primeiras É um desequilíbrio consequências que hormonal, estão né, doutor? Que tem acontecendo em consequências, relação, né? exatamente, em relação a esse desequilíbrio. Doutor, voltando à molecada, e a gente sabe, o senhor está acostumado com essa rotina de futebol, e até para quem não está familiarizado, é conversa comum entre os jogadores que a bola deixa o moleque mais bonito. Deixa o jogador mais bonito, que a bola embeleza, que a bola é embelezador. E nessa situação de ascensão profissional, ascensão financeira, mais exposição de mídia, os caras são mais assediados, as meninas devem ser mais assediadas também. Doutor, e com a testosterona no céu, como controlar esse exagero de exposição? E falando português da boleirada, quando a bola deixa os caras e as meninas mais bonitos e bonitas. A única forma que a gente consegue é de maneira educativa, com palestras, orientando, falando da importância, falando sobre os temas de doenças, de gravidez. Então, é a única forma que a gente consegue abordar de maneira efetiva essa população. E, de fato, acho que é natural, não é só a questão do futebol que traz isso, né? Qualquer pessoa que adentra nessa fase adulta, né, com uma sobreposição, assim, um aumento grande, né, das questões hormonais, de testosterona, começa a ter uma atenção mais importante também para a questão do sexo, né? Então, a gente, enquanto profissionais da saúde, a gente tem essa função educativa como prioridade nesse momento, para que a gente guie de maneira bem franca sobre o tema, entendendo que é natural que esses atletas eles começam a se relacionar cada vez mais, existe toda a questão de começar a ter, né, o seu rendimento financeiro, e o futebol, ele, geralmente, o crescimento ele é muito rápido, né, na maioria dessas situações. Então, quando a gente tem bem alinhado essa questão educativa, a gente tem, de maneira mais efetiva, aumentar essa possibilidade desse controle. Estamos conversando com o Dr. Luiz Mourão, médico do esporte, trabalha no Santos Futebol Clube. Doutor, o futebol é um meio extremamente conservador em inúmeros aspectos. Em relação à discussão do sexo entre atletas, entre a prática, entre a liberalidade, entre a liberdade de poder praticá-lo com concentração ou sem concentração, em casa ou não em casa, com a namorada, com o namorado, enfim. O futebol evolui no sentido desse tipo de abordagem? Com certeza, Fernando. Eu falo ao longo desse período que eu venho trabalhando dentro do futebol, que a gente vem conseguindo mais espaço para também falar sobre esse tema e tirar, né, cada vez mais essa barreira de você falar sobre o sexo, falar sobre o tema, falar sobre sexualidade e principalmente, né, não só entre homens, mas também entre mulheres, com o futebol feminino crescendo bastante agora. Então, eu tenho bastante essa percepção, e não só eu falando pela minha experiência, mas também convivendo com outros colegas profissionais da medicina esportiva, de uma nova geração desses profissionais.
e que a gente tem conseguido também aumentar expandir essa visibilidade proporcionalmente, digamos assim, porque é um tema que é super importante e a gente não pode, enquanto profissionais da área da saúde e de performance, a gente não pode deixar isso de lado também. Doutor, para a audiência do Rádio Rotativa, para a gente recuperar, que acho que é muito importante o que o senhor falou, em relação a alguns tabus que se tem em relação a prática sexual antes de uma competição, antes de qualquer evento importante no que diz respeito à performance. É recomendável para o atleta a prática sexual antes de uma competição? Ela traz mais benefício do que malefício, doutor, para quem está chegando agora? O que a gente pode afirmar categoricamente, Fernando, é que não existe evidência que prejudique a performance esportiva, a prática sexual antes de um jogo, antes de uma competição. A gente tem um gasto energético que ele é baixo quando a gente compara o ato sexual, em torno de 100 calorias em média, né, com a intensidade média que a gente... Como comer uma barrinha de cereal, vamos comparando para poder dar um parâmetro para quem não tem ideia do que são 100 calorias dentro desse contexto. Posso falar isso? Pode, né? Em torno dessa quantidade de calorias a gente pode comparar. E a gente pega um jogo, por exemplo, em alta intensidade, 90 minutos, então a gente tem estimativa que pode chegar a pelo menos 1.300, 1.500 calorias de gasto energético. A perna não vai ficar mais bamba se o cara namorar antes do jogo, doutor? Teoricamente não. A gente pode fazer essa inferência, né, em relação a não ter um impacto negativo, com certeza. Doutor, que passos precisam ser dados para a gente ter aí a prática sexual de uma maneira entre os atletas inserida de uma maneira muito mais tranquila, de um aspecto científico, como os clubes devem agir, que etapas a gente precisa superar para a gente tratar desses assuntos de uma maneira mais natural, de uma maneira dentro desse contexto esportivo? Acredito que o principal, Fernando, é a gente ter uma equipe de saúde muito bem alinhada com os ideais em relação a atitudes preventivas, atitudes educativas, independente da idade com que ela trabalhe, se você trabalha com base, principalmente aqui, inclusive, se você trabalha com divisões de base, o clube tem que ter uma atenção com a equipe de enfermagem, com a assistente social, com a parte médica, voltada para esse caráter educativo, porque é através de você dar informação de qualidade, de você orientar, de você educar a pessoa, que você consegue construir o conhecimento, construir hábitos de qualidade. Então, esse é o ponto principal que a gente tem que debater aqui para construir, para falar desse tema. Nós estamos conversando com o Dr. Luiz Mourão, acho que a ligação deu uma falha. Doutor, o senhor está me ouvindo? Houve uma interrupção aí na comunicação com o doutor. Nós vamos retomar a ligação com o Dr. Luiz Mourão e a gente está abordando aí a prática de sexo antes de competições, se isso é saudável, se não é saudável, os tabus que envolvem esse tema que é tão sensível, né? E é um tema que normalmente ele é tratado sempre no silêncio, no escurinho, no burburinho, né? Pelo menos do que a tradição, pelo menos os últimos tempos que a gente tem acompanhado essa discussão no futebol. E agora o Dr. Luiz Mourão traz um pouco mais de luz, ele que vive dentro desse ambiente desportivo, desse ambiente de concentração de clube, ele que é médico do Santos, médico do esporte, ele está trazendo aí um pouco mais de luz nessa discussão que a gente está abordando com ele. Nós estamos tentando retomar o contato com o doutor para a gente poder dar sequência a essa nossa conversa. Estamos tendo um pouquinho de dificuldade aí no papo, na retomada do diálogo com o Dr. Luiz Mourão. E ele deixou claro, né, que é muito mais benéfico, traz muito mais benefícios do que
prejuízo para um atleta ele ter uma prática saudável sexual antes dos jogos, não só pela parte anímica, do mental, do estresse aliviado, e ele trouxe também essa informação fisiológica, né, que um ato sexual ele gasta 100 calorias no máximo, e um atleta durante uma partida de futebol ele acaba aí gastando 1.500 calorias no que diz respeito ao seu desempenho esportivo, e isso se assume, isso traz aí que pelo menos fazendo uma comparação para quem não tem ideia, uma lata de refrigerante que não seja diet, ele tem muito mais do que 100 calorias. Uma barrinha de cereal que a gente come, ela tem muito mais de 100 calorias. Um docinho que você come, ele tem muito mais de 100 calorias. Então, há uma situação que ela não é bem esclarecida no que diz respeito à continuidade, né, e dessa discussão, que ela é muito importante para esclarecer não só os atletas, mas esclarecer também do público em geral, da importância dessa abordagem, dessa situação aí no que diz respeito à prática sexual antes de competições esportivas. Nós estamos com dificuldade para tentar retomar o contato com o Dr. Luiz Mourão, não sei se ele estava em deslocamento, se acabou a bateria do celular dele. A gente está tentando aí retomar a conversa com o Dr. Luiz Mourão, mas o programa está seguindo e a gente tem que continuar. E lembrando aí que é muito importante que estudos recentes mostram para a gente que a prática sexual antes de competições não prejudica o desempenho esportivo. Ah, legal, o Dr. Luiz Mourão ligou de volta aqui para a gente. Vamos restabelecer o contato. Aí, doutor, tá me ouvindo agora? Agora escuto. Legal. Tinha caído o sinal aqui. Pois não, o senhor estava colocando aí para a gente estava fazendo recapitulando, né, o início da nossa conversa, que ela já se estende por quase 40 minutos, eu acho que é muito importante isso que nós estamos abordando, até para desmistificar esse assunto que ainda ele é um tabu, não só na sociedade brasileira, mas principalmente no meio esportivo. As pessoas às vezes têm dificuldade de abordar essa situação de uma maneira clara, transparente e também objetiva. Doutor, o futebol, ele de uma maneira, ele é extremamente conservador, principalmente na sua gestão, e é uma gestão extremamente vertical, né? Ela parte de cima para baixo com ordens diretas e tal, pelo menos é um modelo associativo e de prática de condução de equipes que a gente tem. E durante muito tempo a gente viu até resistência de profissionais dentro do futebol em relação à abordagem dessa questão do sexo. Hoje o senhor mostrou e deixou claro aí pelo que o senhor coloca que existe já uma conscientização maior, pelo menos entre os profissionais e os atletas. Quem comanda, quem decide, os gestores, eles também têm compreensão da importância de abordar esse tipo de assunto e também da maneira de como conduzi-lo dentro de uma equipe de futebol? Isso se retrata bastante, Fernando, através dos profissionais que compõem hoje os departamentos. É porque às vezes, doutor, talvez eu não tenha sido claro, às vezes o médico, o profissional, ele tem a concepção clara disso, mas na hora que ele chega lá em cima, em quem comanda, olha, eu preciso fazer isso, eu preciso disso, eu preciso abordar aquilo. Não, esse assunto não sei o que lá. Hoje a coisa é diferente, porque durante muito tempo foi muito binário, ou é ou não é, né? Hoje já existe uma percepção da importância disso, de quem tem o poder da caneta na mão. Acho que hoje existe bastante o diálogo, não somente em relação a esse tema, mas em você, enquanto profissional da sua respectiva área de atuação, você conseguir falar sobre temas que são importantes, né, tanto para a questão de saúde, mas questão de performance também. Então, eu não vejo exclusivamente esse tema como algo que dificulta, na verdade, a função do médico, ou do fisioterapeuta, ou de qualquer outro profissional que necessite abordar sobre o respectivo tema da sua área de atuação. Então, hoje eu acho que a gente consegue trabalhar o que for necessário, principalmente em questão de informações que são importantes para o desenvolvimento. Mais uma vez, nós estamos com dificuldade, doutor, na comunicação, estamos tendo o mesmo tipo de problema. O senhor está me ouvindo melhor agora? Não, a ligação mais uma vez foi interrompida. A gente vai tentar um contato e o doutor Luiz Mourão, ele talvez retome o contato com a gente viu que a linha caiu e a gente vai retomar a entrevista dentro do possível,
para a gente poder finalizar esse assunto que é tão importante, ele é tão importante, em algum momento ele acaba ficando relegado à discussão, uma discussão mais aberta. A gente está tentando a retomada da conversa com o Dr. Luiz Mourão para a gente finalizar esse nosso papo, essa abordagem do sexo nessa relação com práticas esportivas, né? O Guilherme Maciel aqui está tentando retomar a ligação, o doutor também, de repente, vai tentar fazer aí retomada da ligação para a gente poder finalizar esse papo, que é muito esclarecedor. E você que está aí do outro lado pode ter percebido que a gente tomou um cuidado muito grande de levar isso de uma maneira séria, porque muita gente já começa, pelas mensagens que os ouvintes mandam aqui, a gente vê que a galera já leva para o lado mais humorado, mais brincalhão da história, às vezes até sensualizando a conversa, né? Mas aqui a ideia, o intuito é realmente trazer luz a essa discussão que ela é tão importante e científica dentro desse universo esportivo. Tá retomada a conversa com o Dr. Luiz? Pô, Dr. Luiz, a situação caiu, não tem nenhum problema. Para a gente fechar essa conversa, doutor, a gente pode dizer que o sexo antes de competições, ele traz efeitos positivos indiretos. Prática está associada à redução de estresse, melhora de humor, melhor relaxamento, fatores até que podem contribuir para o desempenho esportivo. De uma maneira geral, podemos dizer, pratiquem sexo que o dia seguinte vai ser melhor para o atleta, doutor? Eu acho que de maneira geral a gente não pode falar com toda essa energia, assim, né? Mas a gente pode dizer Fiquei muito empolgado, doutor. Porque senão de repente já é um estímulo a uma prática excessiva, né? E aí a gente já pode ver, como eu até te falei, né? O 880, né? Então, acho que de forma geral a gente pode dizer que... Se ficar uns 45 tá legal. Um hábito saudável, né? Sem que não impacte outras variáveis que vão com certeza impactar a performance, qualidade de sono, nível de hidratação, né? Saúde articular. Então, de forma geral, a gente pode dizer que a balança ela é positiva. Pratique sexo com moderação. Você atleta, você mulher, você homem, sempre sexo com moderação que vai trazer benefício. Dr. Luiz Mourão, médico do esporte, médico do Santos Futebol Clube, muito obrigado pelos esclarecimentos. Um assunto importante que merece ser tratado com toda a seriedade, porque ele está inserido num contexto de transformação da medicina esportiva, do comportamento desportivo e, por que não, dessa fronteira que a gente tem de recuperação, de diminuição de estresse relacionado à melhora do desempenho esportivo. Muito obrigado, doutor. Gostaria de acrescentar algo mais, por favor. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, Fernando, do convite, estar presente aqui com você, né, que é o ícone, né, em relação ao jornalismo esportivo. Então, fico bastante feliz com essa oportunidade. Eu só queria finalizar, né, eu acho que em uma das quedas da ligação, a gente estava falando até sobre essa questão educativa em relação Por favor. Acho que eu estava falando até sobre categorias de base. Então, até para deixar claro, quando a gente fala categorias de base, a gente lida com uma transição do adulto de 17, 18 anos. Então, é uma faixa etária que, nesse caso específico, a gente precisa ter essa atenção em relação à sexualidade. Então, só para não deixar, inclusive, essa tão abrangente, porque a gente lida com crianças e nessa idade, criança, adolescente, é totalmente diferente, né, em relação a isso. Então, é diferente a gente lidar na transição para o adulto, com atletas de 17, 18 anos, que aí a gente tem que, de fato, redobrar a atenção e educar para a questão do sexo, né? E é totalmente diferente você falar educação do que estimular esse assunto, né? Então, acho que era um ponto que na hora que caiu a ligação, eu ia complementar, só para não deixar essa lacuna em aberto. Não, perfeito, esse esclarecimento é importante. Eu até aproveito, dentro do que o senhor está falando, me permita fazer mais uma pergunta. Hoje, as crianças, e a gente pode colocar crianças até 14 anos, 15 anos, que são as categorias de base, hoje tudo é muito precoce. E o senhor percebe, ao longo desses seus anos de trabalho, que mudou o comportamento, a abordagem também, o diálogo entre esses adolescentes em relação à prática sexual e principalmente dentro desse meio esportivo? Não, na verdade, Fernando, a gente
nós, enquanto profissionais da área da saúde, né, da medicina, é um tema que a gente tem que lidar sempre com bastante seriedade, com bastante profissionalismo e respeitando cada momento de desenvolvimento, né, da pessoa, né, da criança, para o adolescente, para o adulto. Então, a gente acaba vendo muito da questão de redes sociais, né, da forma como o tema ele pode ser abordado também através do convívio, né, entre as pessoas, né, pelo vivenciar do mundo, na verdade. Mas eu não posso afirmar que existe alguma coisa específica que tem modificado bastante em relação a isso. Eu acho que a questão em relação ao mundo que a gente vê, né, hoje, de notícias e de temas e discussões de redes sociais, acaba se aplicando para dentro da nossa realidade também, de atletas, né, dentro do futebol. Legal. Doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pelo seu tempo. Doutor Luiz Mourão, médico do esporte, médico do Santos Futebol Clube. Foi um prazer enorme, tenho certeza que isso foi importante para muita gente que está do outro lado, não só atletas, pais de atletas e as pessoas de uma maneira geral, para a gente poder começar a conversar sobre sexo, sobre a importância e como ele está inserido dentro do esporte. Muito obrigado, doutor. Um grande abraço, Fernando. Um grande abraço a todo mundo. Obrigado. Obrigado.